Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 11 de agosto, sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Estamos aí quase finalizando a nossa semana. Essa semana cheia de graça, essa semana meditado na Palavra de Deus. E hoje a igreja nos traz como intercessor para cada um de nós. A igreja celebra Santa Clara. Então, neste dia, rezemos por toda a família franciscana que tem Santa Clara como padroeira. Peçamos santas e numerosas vocações para os franciscanos, mas também peçamos a intercessão de Santa Clara para que ela venha iluminar, clarear as nossas vidas, a nossa alma, a nossa vocação, como testemunho desta jovem que deixou tudo para seguir o Senhor. Hoje também a igreja nos traz como primeira leitura a leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: Interroga, pois, os tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De uma ponta do céu até a outra, existiu já uma coisa tão grande como esta? Ouviu-se algo de semelhante? Existe um povo que tenha ouvido a voz do Deus vivo, falando do meio do fogo, como tu a ouvistes e que tenha permanecido vivo? Ou um Deus que tenha vindo para tomar para si uma nação, do meio de outra nação, com provas, sinais, prodígios e combates, com mão forte e braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo o que o Senhor vosso Deus realizou no Egito em vosso favor aos vossos olhos? Foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que o Senhor é o único Deus, além dele não existe outro. Do céu ele fez com que ouvisse a sua voz, para te instruir. Ele te fez ver o seu grande fogo sobre a terra, e ouviste suas palavras do meio do fogo. E porque ele amava teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, ele próprio te fez sair do Egito, por meio de sua presença e de sua grande força. Desalojou nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e dá-la a ti em herança, como hoje se vê. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração. O Senhor é o único Deus, tanto no alto do céu, como cá embaixo na terra. Não existe outro. Observa seus estatutos e seus mandamentos, que hoje te ordeno, para que tudo corra bem a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue teus dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te dará para todo o sempre. Então, a leitura de hoje vai nos mostrar realmente essa presença do Senhor e o seu grande poder que é realizado no meio do seu povo. Nessa leitura, Moisés vai falar ao povo e vai interrogar, questionando eles se eles já viram outro Deus que realizasse tudo o que foi realizado. Então, ele vai nomeando aqui exatamente todos os prodígios e sinais que o Senhor fez. E é interessante porque no versículo 35 vai dizer assim: Foi a ti que ele mostrou tudo isso, para que soubesses que o Senhor é o único Deus, além dele não existe outro. Então ele vai atestar que eles são chamados a reconhecer e adorar um único Deus, que não existe outro além do Senhor, que realiza as maravilhas, que faz algo semelhante. Então, a exaltação de Moisés para com o seu povo é reconhecer essa presença, essa onipotência de Deus. E ele vai convidar o povo a reconhecer e a meditar no coração que o Senhor é o único Deus, tanto no céu como cá embaixo na terra. Não existe outro. Então, ele novamente repete essa frase. E hoje nós somos convidados também a ter esta mesma fé de reconhecer o Senhor nosso Deus, esse que nos salva, que nos salvou e que entregou o seu Filho por cada um de nós. Então, peçamos a graça de renovar a nossa fé, de reconhecer a presença, a onipotência de Deus em nossas vidas. O salmo de hoje é o Salmo 76. Lembro-me das façanhas do Senhor. Recordo tua maravilha de outrora. Fico meditando toda a tua obra, meditando em tuas façanhas. Ó Deus, teu caminho é santo. Que Deus é grande como Deus.
Tu és o Deus que realizas maravilhas, mostrando tua força às nações. Com teu braço redimistes teu povo, os filhos de Jacó e de José. Guiastes teu povo como um rebanho, pela mão de Moisés e Arão. Então, o salmista vai confirmar a primeira leitura, onde vai atestar, de fato, que o Senhor é o único Deus. E ele começa dizendo que todos nós somos chamados a recordar as maravilhas do Senhor e a meditar, sobre a sua obra, a sua palavra, meditar a sua palavra, meditar as suas façanhas. Então, hoje é um convite a cada um de nós a fazermos memória das graças do Senhor, mas, sobretudo, reconhecer e bendizer ao Senhor como salmista. E ele vai dizendo, o Senhor, ó Senhor, teu caminho é santo. O Senhor é o Deus que realiza maravilhas, mostrando a tua força entre as nações. O Senhor é esse que redime o teu povo, os filhos de Jacó e de José, e que guia o povo como um rebanho. Então, de fato, reconhecer essa presença do Senhor, que é esse bom pastor que guia o seu rebanho, mas, sobretudo, de darmos também o nosso louvor. O Salmo é um convite a louvar ao Senhor, a bendizê-lo e a reconhecer e a fazer memória. E o salmista hoje faz memória, justamente retificando a primeira leitura, atestando essa confirmação da primeira leitura, onde Moisés vai exortar o povo a reconhecer a onipotência de Deus, esse Deus único e santo. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que proveita ao homem se ganha o mundo inteiro, mas arruína a sua vida? Ou que poderá o homem dar em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem há de vir na sua glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com o seu comportamento. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que venha o Filho do Homem vindo em seu reino. Então o evangelho de hoje ele é muito claro. O próprio evangelho já se explica. Ele começa dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então o Senhor está dizendo, aqueles que querem o seguir, deve primeiro negar-se a si, aos seus desejos, às suas vontades, e deve tomar a cruz. E cada um de nós temos uma cruz, e você sabe hoje qual a cruz que você é chamado a carregar, mas o Senhor te pede de não abandoná-la, mas de carregar a cruz e de segui-lo. Então, um verdadeiro discípulo, um verdadeiro evangelizador, que quer seguir ao Senhor, ele segue com as condições do qual o Senhor apresenta, e ele entende que é preciso primeiro deixar a si, deixar as suas vontades, deixar a família, deixar os bens, aquilo que nós carregamos, que nós acumulamos, que é excesso. E o Senhor que vai pedir de deixar tudo. E ele vai exortar, aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas o que perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. É muito forte essa palavra. Porque o Senhor nos pede a viver uma renúncia e ao mesmo tempo a confiança. É um ato de fé, um ato de esperança e de seguir o Senhor de forma abandonada. De fato, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida. Então aqui o Senhor também vai falando de todos os bens, tudo que nós vamos acumulando, que são para nós talvez vícios, pecados, que é a vaidade, que é o excesso. Que adianta acumular tudo isso, mas se nós estivermos com a nossa vida perdida, a nossa alma, não estiver voltada para o Senhor, voltada para Deus. Então, façamos desse dia uma grande reflexão de tudo que eu preciso deixar e renunciar para me tornar verdadeiramente livre em seguir ao Senhor, assim como fez Santa Clara, que deixou tudo. Clara de nome, mas é clara também de vida e claríssima de virtudes. Neste dia, nós celebramos a memória da jovem inteligente e bela que se tornou a dama pobre. Santa Clara nasceu em Assis, Itália, no ano de 1193. E o interessante é que seu nome vem de uma inspiração dada à sua fervorosa mãe, a qual inspirou e lhe revelou que a filha haveria de iluminar o mundo com a sua santidade. Pertencente a uma nobre família, destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, apaixonou-se por esse estilo de vida. Em 1212, quando tinha apenas 18 anos,
a jovem abandonou seu lar para seguir Jesus mais radicalmente. Para isso, ela foi ao encontro de Francisco de Assis na Porciúncula e teve seus lindos cabelos cortados, como um sinal de entrega total ao Cristo, pobre, casto e obediente. Ao se dirigir para a igreja de São Damião, Clara, juntamente com as outras moças, deu início à ordem contemplativa e feminina da família franciscana, as Clarissas, da qual se tornou mãe e modelo, principalmente ao longo do tempo de enfermidade, período em que permaneceu em paz e totalmente resignada à vontade divina. Não podendo contra sua fé na Eucaristia, pôde ainda se levantar para expulsar, com o Santíssimo Sacramento, os homens violentos que desejavam invadir o convento em Assis, e assistir, um ano antes de sua morte, em 1253, à celebração da Eucaristia, sem precisar sair de seu leito. Segundo seus relatos, a celebração da missa aparecia para ela como que projetada na parede de seu quarto. Santa Clara conseguiu assistir toda a celebração sem sair da sua cama. O fato foi confirmado quando a santa detalhou em uma missa as palavras dos sermões do celebrante. Em 1958, foi proclamada oficialmente patrona da televisão pelo Papa Pio XII. Santa Clara faleceu 11 de agosto de 1253 e aos 60 anos de idade. Foi canonizada no ano 1255 pelo Papa Alexandre IV. Então, neste dia, peçamos a intercessão desta bela jovem radical que deixou tudo para seguir o Senhor, para cuidar dos pequenos e que tinha esse desejo no coração de adorar o Senhor ao ponto, né, como foi dito na leitura, que ela viu na Eucaristia ali, o próprio Cristo assistiu à televisão, né, diante da sua parede ali, de tão íntima que ela era do Senhor. Então, passamos nesse dia essas graças de intimidade, de unidade, união com o Senhor, assim como Santa Clara viveu todo o período da sua vida. Tenhamos uma bela sexta-feira neste dia e que Deus os abençoe.